Jesus, amor maior, nunca houve, não existe e não há. Jesus prega, na continuação aqui do estudo do livro de Mateus, hoje estudando o capítulo 11, ele prega nas cidades. Diz aqui que, ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. João envia mensageiros a Jesus. Em Mateus 11, de 2 a 6, interessante a pessoa de João Batista, né? Às vezes eu vejo alguns vídeos onde as pessoas colocam os títulos, né, de quem que se trata, que está deixando a mensagem. Eu, particularmente, em alguns eu posso até me referir, mas eu não acho importante você dizer algo sobre você, porque o objetivo maior é falar dele, o objetivo único, né, é falar dele. Até porque temos que tomar muito cuidado, né? Porque nós, como humanos, nós temos uma facilidade muito grande, principalmente nós homens, né? Em se envaidecer, em ensoberbecer e perder o foco, o objetivo, né? E João envia mensagem a Jesus em Mateus 11, né, de 2 a 6, dizendo, aqui diz, né, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu, dizendo, ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres estão sendo pregado o Evangelho. E aos pobres, né, está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Interessante ele falar aqui dos pobres, né? Que durante a história se percebe, principalmente na Santa Inquisição, que esses eram os que sempre, e até os dias de hoje, né, os últimos a chegar à informação, à cultura, né, ao conhecimento. E era importante, né, que todos sabessem, que todos ouvissem de Jesus, porque todos precisavam, né, ouvir dele. E essa é a importância. Jesus dá testemunho de João em Mateus 11, de 7 a 19, né, que diz, então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que um profeta. Este é de que está escrito. Este é de quem está escrito. Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém pareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, essa mensagem interessante, né, de que quando você é enviado, aqui ele faz a menção a João, né, do tamanho e da importância de João, mas diz que o menor no reino do céu ainda é maior que ele, dando o exemplo, né, de que temos que ser humildes ao passar a mensagem, porque a importância, né, que devemos dar para aqueles que precisam saber, né, das verdades e do amor de Cristo, principalmente, não do medo, como prego, né, mas o amor de Cristo. Lembrando que quando a gente fala do amor de Cristo, não é porque a gente está falando que não existe justiça, que não vai chegar, né, para aqueles que praticam a maldade, mas é porque você tem que levar o amor para aproximar o ser de Cristo. Depois de conhecer o amor de Cristo,
Deus e o Espírito Santo vai fazer o trabalho na vida dele. Você não tem essa capacidade, né? Essa parte não é designada a você de julgar, né? E aí que ele continua, né? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam dele, né? O esforço de dedicar, né? De buscar. Não é fácil, né? Não adianta passar uma ideia de que não é. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João. Até porque quando você vai contra, né, um sistema, uma forma de pensar, você vê que as pessoas elas querem alguém forte, alguém que conquiste, alguém que mostra, né, força. Então quando você vai com uma linguagem, né, humana, uma forma de passar amor, de mostrar o Deus invisível através do seu próximo, né, que está próximo a você. Então, quer dizer, se você não ama nem aquele que está próximo a você, como você vai amar a Deus, que, né, você nem vê? Então, ele diz aqui, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Olha que interessante. Todos os profetas, né, e a lei profetizaram até João Batista. E eis que, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não prasteaste. Pois veio João que não comia e nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem, eis um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então deixa claro que, como diz, né, pelos frutos é que conhece a árvore, né? Então não é porque a pessoa está ali no momento de descontração, às vezes no meio de pessoas que você acha que não deveria, que você pode julgá-la. É pelas obras, né, os frutos que ela dá, que você deve julgá-la. E aqui é interessante que João, né, ele era bem diferente de Jesus. E você vê que o povo, ora, eles vão te apontar por algo de falta que eles acham e também por excesso. E é interessante essa passagem que deixa aqui, né, veio o Filho do Homem, acredito falando dele, né, Jesus, que come e bebe e diz, eis aí um glutão, bebedor de vinho. Então, você vê que tem algumas teologias, né, que falam, esse vinho aqui é um vinho diferente e tal, pá. Mas a gente sabe na história que os israelitas, por exemplo, eles eram, né, os judeus, muito do vinho, né? Os israelitas, pelo menos, na história você vê os filisteus da cerveja e os israelitas do vinho. E nada contra, tudo em excesso que é o problema. Você bebe e isso faz com que você faça algo que não que você vai se arrepender, aí que está o problema, né? O exagero. Mas ele deixa claro aqui que é pelos frutos, né, que você julga. Então ele deixa aqui por suas obras, né? Mas a sabedoria é justificada por suas obras. E aí ele faz uma menção aqui às cidades, né? Ai das cidades impenitentes. Em Mateus 11, de 20 a 24, ele diz, passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependimento. E olha que interessante, ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, que foram cidades, né, punidas por Deus, até por rirem, né, de Israel, quando Deus admoestou Israel, se tivesse operado os milagres que em vós se fizesse, há muito que elas teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Vendo aqui que todos serão julgados, né?
Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno, porque em Sodoma, se tivesse operado os milagres que em ti fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então, deixando claro aqui que aquelas lá que praticavam aquelas coisas, né, e como Sodoma, Tiro, Sidom, elas não tiveram, elas não viram tamanhos milagres, né, tão perto que Jesus operou. E mesmo e esses aí, né, como Cafarnaum, mesmo vendo, tiveram dificuldade. Então, isso será imputado, né, por juízo. E isso tem um dia, né, do juízo. Mas aqui nós estamos pregando o amor de Cristo ainda. Mas é interessante perceber essa colocação, né, que aqueles lá, eles erraram. Mas ele diz que talvez eles teriam, né, feito diferente se eles tivessem visto de tão perto o que ele fazia agora. E esses aqui, mesmo vendo esse, né, não chegaram ao arrependimento. E agora Jesus, né, é tido como o Salvador dos humildes. Em Mateus 11, de 25 a 27, né, diz que, por aquele tempo exclamou Jesus, graça te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, o Pai, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então é interessante, né, que às vezes os mais humildes, né, os mais simples, são revelados coisas a eles grandiosas, né, aos pequeninos, que os mais instruídos e aqueles, né, que se acham, né, conhecedores, talvez não é revelado a eles. E no finalzinho aqui, né, do capítulo 11, ele deixa uma mensagem muito confortante, né, que é: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, aquela passagem que ele diz, né, fariseus, vocês colocam fardo, né, nos ombros dos outros, que nem vocês conseguem carregar. E ele não, ele veio e passou pela essa experiência humana e sempre passando essa mensagem de amor e de levar, né, atrair as pessoas e de levar esse jugo, né, suave e leve. É interessante que no canal do Rodrigo Silva, né, que eu acompanho, eu gosto muito, que ele é um arqueólogo bíblico e tem uma sabedoria, uma inteligência e estuda muito, né, principalmente o hebraico, o aramaico, o grego, que foi escrito no Novo Testamento. E no estudo que eu fazia, mostra, ele estava mostrando, né, que quando no pináculo Satanás tentou Jesus, ele cita o Salmo 91. Por que eu estou falando isso? Porque ele diz: jogue-se daqui que os anjos, né, te ajudarão, em outras palavras, né? E ele cuidará para que você não tropece o seu pé em pedras. Então, quando ele sugere que Jesus se lance, né, do alto, porém, o que Jesus diz? Que não devemos, né, tentar o Senhor nosso Deus. Mas a questão é, quando Jesus cogita, né, que ele que Deus afastasse, né, se possível, o sofrimento dele na cruz, ali no Getsemane, no jardim do Getsemane, e também quando ele indaga na cruz, né, aqui na verdade é quando ele estava orando, né, no jardim do Getsemane, mas na cruz, quando ele indaga sobre: Pai, por que esqueceste de mim?
você percebe que entre aquele momento que ele entra, né? Ele sai ali das águas. Olha só, o momento que ele entra em Jerusalém, Osana, né, nas alturas. Mas é interessante você perceber o início do ministério. O início do ministério, quando ele sai das águas ali, sendo batizado por João Batista, que foi citado aqui. E aí Deus diz, né? Este é meu filho, em quem comprazo. Ele fala ali, né? De uma forma assim, como Jesus estava sendo, né, lisonjeado. Jesus, ele estava ali recebendo um afago do Pai. E depois, quando ele fala isso, né, tanto no Getsemane, afasta de mim, se for possível, esse cálice. E depois, quando ele te pergunta, né, por que se esquecesse de mim? A gente percebe que nesses 3 anos, né, praticamente, diferença dos 30 anos do início do ministério até os 33, quando ele foi morto, existiu nesse intervalo, né, um calvário. Existiu um calvário. Então nós temos que né, termos a consciência de que só Deus sabe de todas as coisas. Não devemos tentar compreender Deus, mas a sua parte visível, que é o nosso próximo, nós devemos amar como a nós mesmos. Por quê? Porque se nós não amarmos a parte visível de Deus, que é o nosso irmão, como nós vamos amar a Deus, a quem nós não vimos ainda? Então, é uma mensagem interessante e deixar claro que, diante de qualquer circunstância que passamos, qualquer problema, nós temos que saber que existe um calvário. E para ele não foi diferente. E ele teve lá também seus momentos de falar, Pai, se possível, afasta de mim, né? De sentir um momento difícil. E depois também de indagar, e não tem nenhum problema quando você indaga. Uma coisa é você blasfemar, a outra coisa é você indagar, você falar, Deus, né? Assim, passar o seu coração ali, como Davi nos Salmos, né? E ele passa, às vezes, momentos de angústia, de tristeza. Então, aqui, Jesus, ele sente, né? E ele, na cruz, ele fala, Pai, por que esqueceste de mim? Então, você vê que no momento que ele é batizado, ele faz um afago. E agora existe um silêncio, existe um calvário e o silêncio do Pai, em prol de um objetivo maior. Era preciso. E para nós também, às vezes, é preciso, né? Que passamos por coisas. Somos humanos, estamos sujeitos, né? Uma vez que desobedecemos lá no Éden, colocamos o mal para dentro de nós, entregamos esse comando para Satanás, né? Diante desse mundo. Devolvemos essa chave, né? Para ele. E agora nós estamos sujeitos. E como Deus é justo, existem coisas que não são legais, não são, vamos dizer, são legais, mas às vezes não é uma coisa que nós achamos que é justo, como Satanás está ali na passagem de Jó ali, né, junto com os filhos, apresentando a Deus. Não era uma coisa, vamos dizer assim, que deveria, né, acontecer, mas era uma coisa legal. Por quê? Porque nós devolvemos, né, ao desobedecer essa chave, nós colocamos essa chave na mão dele. Então, ele conseguiu, né, ter, apesar de não ser uma coisa, vamos dizer assim, bonita de se fazer, né, mas ele estava ali. E ele falou, é legal eu estar aqui, porque foi me dado essa autoridade. E colocando Jesus para dentro, sendo parecido com ele, não é fácil, mas tentando atingir o alvo, né, de ser cristão, nós equilibramos essas forças aí. E Jesus é a única forma de nós não deixarmos o
mal ser maior. Amém?